Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, o que ela deve ser? A nossa melhor amiga. Tava até com saudade de gravar, porque às vezes a gente acumula num dia só, grava vários vídeos para adiantar, né? Mas é tão bom poder estar aqui compartilhando com você o que eu tenho aprendido. Deus é tão bom, tão maravilhoso. Agora a gente ainda está na série de parábolas de Jesus. Hoje a gente vai falar da parábola da semente de mostarda e do fermento. Mas as próximas parábolas, entre outras, serão a ovelha perdida, uma das parábolas mais conhecidas, né? Da moeda perdida, do filho pródigo, do preço do discipulado, a parábola do grande banquete, a do joio e do trigo, das 10 virgens e entre tantas outras que a gente ainda vai estudar. Que seja um privilégio para você, porque tem sido um privilégio para mim não apenas gravar, mas meditar nessas palavras. Que bênção, né? A gente vai ler hoje semente de mostarda e o fermento que leveda, que muda toda a massa. Essa parábola da semente de mostarda tem nos 3 evangelhos. Lembra que eu falei lá no comecinho, volta no primeiro vídeo da série, que existe mesmas coisas contadas por outros autores, né? No caso, a gente vai ler em Mateus, mas também Lucas escreveu isso e Marcos também escreveu. A gente vai ler Mateus 13, a partir do versículo 31, mas também está escrito em Lucas 13 e Marcos 4, tá? Abre sua Bíblia aí e acompanha comigo. Mateus 13, 31 a 35. Diz assim, Jesus contou-lhes, né? Jesus contou-lhes uma parábola. Lembra-se que ele usa exemplos físicos para ilustrar e ensinar lições espirituais, tá? Então ele diz assim: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Pesquisei aqui no Brasil, normalmente mostarda hoje, aqui no nosso país, é um arbustinho pequeno. Mas Jesus conta, a gente tem que entender o contexto do que Jesus conta. Jesus conta de um outro tipo de mostarda que existia na região, lá de Jerusalém, aquela região onde ele estava, que realmente virava uma árvore. Tanto que fala nos seus arbustos, nos seus galhos, os passarinhos vinham fazer ninhos, morar ali. Tá, o que tem a ver isso com as coisas de Deus? Semente de mostarda. Ele diz aqui, é a menor semente de todas que se transforma em uma grande árvore. Então guarda isso, pequena, mas tem o poder de crescer muito e abençoar a vida de outras pessoas, no caso, os passarinhos aqui, né? Daí ele continua assim: e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou em grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada, né? Eu não sou muito cozinheira, né? Se você já está acompanhando aqui o canal faz tempo, você sabe que eu não sou fã de cozinhar e eu não sou boa cozinheira. Mas eu sei que se a gente colocar uma colherzinha de fermento num bolo, num pão, ele se transforma, né? Hoje a gente ainda tem o fermento em pó, que é um fermento industrial, mas existe, nessa época de Jesus, era um outro tipo de fermento que em si era feito com a própria massa e tudo mais. Mas esse não é a lição daqui no canal, não é aula de culinária, porque eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso. Mas o que nós temos que aprender? Que são coisas pequenas, em proporções pequenas, que podem fazer grande diferença na vida da própria pessoa, no caso, crescer uma árvore, na vida de uma massa toda e abençoar outras pessoas. Por quê? Às vezes nós pensamos que, poxa, é só ler a Bíblia? Será que isso pode mudar a minha vida? Ah, é só frequentar um grupo de cristãos verdadeiros que buscam aprender as coisas de Deus? Só isso vai mudar minha vida. Ler um capítulo da Bíblia por dia vai mudar minha vida? Só isso?
Isso é comparado com uma sementinha bem pequenininha, mas isso pode transformar toda a sua vida. E além de tudo, pode fazer diferença não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. A gente tem que pensar muito sobre isso, porque às vezes são pequenos hábitos na nossa vida que vão mudar a nossa vida lá para a eternidade. O reino dos céus, Jesus compara o reino dos céus como uma coisa muito pequena, mas que transforma numa grande coisa, que pode transformar profundamente o nosso dia a dia, nossa vida, nossa maneira de viver, nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos, nos transforma em todos os sentidos, mas também pode ser usado para transformar a vida das outras pessoas. Isso foi o que Jesus fez na minha vida. Poxa, alguém me chamou, me convidou para estudar a Bíblia. Eu comecei a estudar. Se você não conhece a história, procura aí que tem um meu testemunho que eu conto um pouco sobre isso. Um dia ainda vou gravar um vídeo longo contando essa parte, mas ali tem um breve testemunho que é uma das parábolas, volta aí, sobre a porta estreita, tá? Então alguém me convidou, olha, vai lá, vamos, na época era, vamos na igreja, tal, vamos estudar a Bíblia. Gente, isso aí transformou minha vida. E diante disso, isso com certeza, através do que Deus transformou, não por mim, mas por Ele, do que Deus transformou na minha vida, eu quero também abençoar você, para que você também receba o reino de Deus na sua vida. Que Deus também transforme a sua vida. E transformando a sua vida, você possa, no meio que você está, transformar a vida de outras pessoas. Não falou do fermento? O fermento foi colocado numa grande quantidade de farinha, mas foi transformado. Você, às vezes, é dono, portador de uma verdade, que é o Evangelho, que só Jesus salva. A palavra de Deus diz que é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Não são as nossas boas obras, não são os rituais, não são, as coisas não são do jeito que a gente pensa, do jeito que Jesus nos ensinou na palavra. Nós precisamos aprender isso na palavra, direto na fonte. Entende isso? Mas você pode ser portadora dessa grande mensagem que transforma a sua vida e que pode transformar a vida de outros. É isso que eu peço para você e oro para que essa mensagem que eu gravo para você não fique só no seu coração, mas que você possa espalhar para outras pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o reino de Deus, a justiça de Deus, que não é pela nossa justiça, não é pela nossa vida, não são pelas nossas obras, mas porque Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar. E como gratidão, nós também podemos entregar a nossa vida a Ele, para viver de acordo com o que Ele quer e viver na plenitude do que Deus quer para nós. A vida de seguir Jesus, a gente vai ler daqui a alguns vídeos falando sobre o preço do discipulado. Não é fácil servir o Senhor, mas é o melhor privilégio que você pode ter aqui nessa terra, é andar com Deus. A vida pode ser difícil, mas sem Jesus é mais difícil ainda. Não há esperança. Talvez pode ter momentos de alegrias muito grandes aqui, mas só que a sua vida vai durar 70, 80, exagerando, 90, 100 anos. E a eternidade, o que é? Você pregando o evangelho, você pode mudar a vida da pessoa aqui enquanto ela vive aqui e na eternidade. Pensa nisso. Compartilha com seus queridos, compartilha com quem você ama a mensagem do reino de Deus. A maior prova de amor que a gente pode dar para alguém é levar o evangelho da salvação, explicando com amor, com carinho, com responsabilidade, mas que nós possamos de todo o coração levar essa mensagem de salvação, que vai fazer diferença aqui na terra, mas também na eternidade, na vida de todas as pessoas, ó. Um grande abraço bem apertado para você. Continua seguindo o canal, curta, comenta, compartilha a palavra do Senhor para mais pessoas receber a bênção de viver no reino de Deus. Até o próximo vídeo.